Olá, dando continuidade ao treinamento sobre PV6, tratando essa unidade sobre gerenciamento e segurança. Na parte de gerenciamento, nós analisaremos a configuração automatizada de IP, seja pelo modelo Slack, pelo método Slack ou com apoio de um DHCP, seja stateless ou stateful, bem como também a propagação do prefixo de roteamento global entregue por um SP. Então, uma vez que nós configuramos um roteador de um operador, de uma empresa, nós recebemos um prefixo de rede, né, de Global Unicast Address, de um operador, e nós passamos esse prefixo automaticamente para as estações internas da nossa rede, evitando que tenha que ser feita configuração manual ou configuração via DHCP. E com relação à segurança, nós analisaremos as características do próprio IPv6 vinculado à segurança, como também discutiremos um pouco a evolução dos modelos de conexão, chegando no SASE, né, que é a nova tendência, onde nós não temos mais apenas o uso da proteção norte-sul, ou leste-oeste, no caso da microsegmentação, mas também a visão de que hoje o perímetro da nossa rede é baseado em software. Então, à medida que esse usuário se desloca, principalmente com a mobilidade de IPv6, nós precisamos cuidar do perímetro que é estabelecido a partir da máquina do usuário, né? Então, um perímetro baseado em software, que é naturalmente uma nova tendência. Então, analisando a parte de gerenciamento dinâmico, apenas para relembrar, nós podemos fazê-lo de 3 formas. Então, o Slack, que já vem de auto-configuration. Então, é auto-configuração. Nós temos o apoio do Slack com um DHCP stateless, né? Lembrando que o Slack sempre vai trabalhar com mensagem Router Advertisement. Nessa mensagem são propagadas informações para que a estação possa fazer a sua própria configuração. Então, a estação recebe essa mensagem Router Advertisement. Dentro dessa mensagem existe um prefixo, como nós veremos no slide seguinte. Existe um prefixo e a máquina, então, fará sua configuração sem intervenção manual, gerando, então, seus 64 bits de identificação da interface. Quando nós precisamos encaminhar mensagens adicionais, informações adicionais, como o nome de domínio, por exemplo, nós podemos nos apoiar no servidor DHCP stateless. É claro que no servidor DHCP stateless, como o próprio nome já diz, não mantém estado, então nós não verificaremos e não cuidaremos da faixa IP. Isso é feito somente quando nós usamos um servidor DHCP stateful, né? É claro que nesse cenário, uma vez que nós habilitamos a configuração, né, optamos pela configuração via Slack, isso só acontece depois que nós entramos com o comando unicast route, né, no roteador. Então, depois que nós damos o comando IPv6 unicast route, e aí esse roteador, então, passa a se comportar como um roteador IPv6, ele começa, então, a propagar essas mensagens Router Advertisement. Lembrando que, olhando nosso diagrama, nós temos, então, um roteador cujo endereço link local é F81, e é claro que o PC, né, que está aguardando essa mensagem Advertisement para se autoconfigurar, já possui um endereço link local. Lembrando que os sistemas operacionais de uso geral, no geral, né, ficou até redundante, né, os sistemas operacionais de uso geral normalmente já trazem a pilha IPv6 habilitada, então o endereço link local já vai estar funcionando, cada um gerando da sua forma, né, seja o mundo Unix usando o modo estendido, seja a plataforma Microsoft gerando os números aleatórios, mas já possuirão o endereço link local. Por isso nós conseguimos fazer essa troca de mensagem de Router Advertisement em cima de camada 3, não dependendo mais da camada 2. Aí lembrando que, para que nós tenhamos a configuração apenas por Slack, nós precisamos propagar a flag A dentro da mensagem Router Advertisement. A flag A, apenas recordando, ela vem na parte opcionais do prefixo da rede. Então, quando nós mandamos o prefixo, naquele prefixo nós dizemos se aquele prefixo está naquele barramento que nós estamos propagando. Então, no nosso caso aqui, nós estamos propagando 2001 DB8 Café 1. Essa é a subrede que nós estamos propagando, é a subrede de 64 bits. E ali vai estar a flag onLink habilitado, né? Então, aqui para dizer que sim, esse prefixo que nós estamos propagando está nesse barramento Ethernet cujo quadro está rodando nesse momento, né? E aí, naturalmente, junto com essa informação de prefixo que está com a informação de onLink, nós vamos ter a flag A setada em 1 para dizer para aquela estação use a autoconfiguração para gerar seu Global Unicast Address baseado no prefixo que eu estou te mandando, que é 2001 DB8 Café 1, e é um prefixo /64. Naturalmente, quando essa máquina receber essa mensagem Router Advertisement, ela vai configurar como seu default gateway o endereço
do roteador que ela recebeu, lembrando que na Router Advertisement o roteador diz qual que é a sua prioridade para seu default, se é uma prioridade baixa, média ou alta, porque nós podemos ter mais de um roteador naquele barramento. E se nós precisamos de uma configuração adicional de DHCP estático, a flag O, né, tem que marcar a flag orders, deveria ir com o valor 1, e se nós queremos usar um DHCP stateful, a flag M precisa ir marcar. Lembrando apenas que a flag A está dentro do campo, dentro da opção prefix, né, do Router Advertisement. Já a flag O e a flag M, ela vem dentro do próprio corpo da mensagem, ela não está dentro de um campo opcional. E é claro que quando nós estamos usando essa configuração por Slack, o servidor DNS pode ser encaminhado como uma opção também via a mensagem Router Advertisement. Uma vez feito isso, né, naturalmente, se nós mandarmos listar os IPs, nós devemos ter o IP com aquele prefixo propagado, e observando que em alguns momentos nós podemos ter mais de um IP sendo gerado. E aí depende de cada estação, a estação Microsoft principalmente, ela gera endereços temporários, como nós dissemos no vídeo anterior, para evitar que aquele IP, já que é um IP válido, digamos assim, é um IP global, um global unicast, fique exposto muito tempo na internet. Uma vez que nós acessamos uma página, por exemplo, e buscamos o DNS do Google, aquele global unicast que está naquela estação, ele é exposto na internet, uma vez que nós não temos mais o serviço de NAT, o NAT 44, como nós tínhamos no caso do IPv4. Então, para evitar que esse IP fique muito tempo exposto, ela começa a gerar, a Microsoft, o Windows, começa a gerar endereços temporários, né, uma vez que ela conhece o prefixo, ela pode gerar quantos endereços ela tiver interesse, e vai gerando endereços temporários usando esses endereços temporários para evitar, então, essa publicação por muito tempo. Então, pensando nesse cenário, abrindo nosso ambiente de simulação, o Packet 3, esse é o ambiente que nós simularemos a parte de configuração automatizada do Slack, tanto Slack puro como Slack com stateless DHCP. Para o stateful nós temos outro cenário, e esse ambiente está disponível no Ava para poder fazer o download do jeito que ele está aqui. E nós faremos duas configurações, né? Do lado esquerdo, nós faremos uma configuração puramente Slack, usando o Auto-Configuration via mensagem Router Advertisement, e claro que passando aqui DNS adicional, para que essa máquina possa ter um funcionamento completo na minha infraestrutura, e no roteador da direita, nessa estrutura da direita, nós usaremos Slack, mais um servidor DHCP na versão 6, só que um DHCP stateless, né? Ou seja, nós não gerenciaremos o bloco de endereços. Então, o roteador, a máquina PC1 se configurar para o Slack e a máquina PC2 Slack mais DHCP. Então, abrindo aqui nosso roteador, apenas arrastando a mensagem para aqui, o modo de a CLI, né? Vou apenas colocar inicialmente aqui um hostname para facilitar, para sempre ficar fácil a localização. Então, se nós observarmos essa rede, a placa Gigabit 000 ficou para dentro e a placa Gigabit 001 ficou para o entroncamento, né? Então, vamos configurar inicialmente esse roteador na interface Gigabit 000 com endereço link local e com endereço global unicast. Então, interface Gigabit 00, simplesmente PV6 address, né? FE80, isso aqui é o endereço link local, e aí observem que quando nós colocamos o endereço link local, acho que não destacamos isso no vídeo anterior, nós não informamos o prefixo, né? Porque o endereço link local ele é sempre uma rede um prefixo /10. Então, nós não destacamos qual que é o prefixo, nós não criamos um prefixo adicional, né? Então, não colocamos /64, /48, assim por diante. Feito isso, configuraremos aqui PV6, o endereço 2001, DB8, FID1, também 1, e aqui sim o endereço de 64 bits, como está sendo mostrado aqui no slide, no layout, e aí no shutdown para levantar a interface. Uma vez levantada a interface, nós vamos ter um tempo aqui para o switch aprender e negociar a configuração, e a partir desse momento, apesar do roteador estar recebendo e enviando pacotes PV6, quer dizer, nós conseguimos, assim que a interface do switch levantar,
encaminhar, fazer ping, por exemplo, para a estação, para o PC01 e responder ping também, até esse momento as mensagens Router Advertisement não estão sendo encaminhadas, porque esse equipamento não está configurado ainda como roteador PV6. Nós apenas habilitamos o Dual Stack internamente no seu sistema operacional, colocando um endereço IP numa interface. Então, nós precisamos aqui, como eu disse anteriormente, habilitar o roteamento com IPv6 Unicast Routing. Assim, agora sim, a partir desse momento, nós temos a propagação de Router Advertisement a cada 200 segundos. Se nós deixarmos ele aqui no modo debug, para nós vermos as mensagens Neighbor Discovery, né? Que entra o Neighbor Discovery Protocol, que entra o Router Advertisement, nós podemos ir agora no nosso PC1, na parte no desktop, e aqui na configuração de IPv6, tirar do estático, observe que ele já estava com o endereço link local, né? E esse endereço link local se manterá, e ele já tem um request suseful aqui para o bloco que nós estamos distribuindo, 2001 db8 feed 1, e aí ele gerou o endereço 209, 21ff/64. Observe que ele já aproveitou e inseriu o default gateway, mas ainda não preencheu o DNS. Não preencheu o DNS porque nós não fizemos configuração nenhuma adicional no roteador, nós apenas habilitamos o roteamento. Habilitamos o roteamento IPv6 e ele começou a mandar mensagem Router Advertisement. Se nós voltarmos aqui no roteador, parando aqui no debug, para parar o debug, né? Se nós voltarmos aqui em cima, nós temos aqui então uma mensagem Neighbor Discovery, né? Sendo enviado o Router Advertisement. Se tivéssemos feito a configuração da placa antes, um pouquinho antes, talvez não tinha tempo dela receber essa mensagem Router Advertisement, teria uma mensagem Router Discovery antes, né? Uma vez que a máquina não recebeu, ela manda a mensagem Router Discovery para todos os roteadores, então FF022, né? Procurando todos os roteadores, e aí teria uma resposta Router Advertisement. E aqui nós temos então a resposta Router Advertisement sendo encaminhada para todas as estações, todas as interfaces naquele barramento que existe, mandando o prefixo de 1500, né? Com MTU, perdão, de 1500, e o prefixo que nós estávamos falando anteriormente, né? Aqui tem um Router Solicitation que veio depois, então o Router Solicitation que veio nessa interface, e na sequência sai um Router Advertisement, né? Se nós olharmos, por exemplo, show IPv6 DHCP e olharmos interfaces, né? O comando show IPv6 DHCP interface me mostra por cada interface se eu tenho servidor DHCP anexado. Nós vamos perceber que não existe nenhum servidor DHCP anexado. O que está sendo feito aqui é uma configuração puramente Slack, né? O que nós precisamos fazer agora é passar o endereço DNS para essa estação. E isso é uma configuração que tem que ser feita na própria mensagem, naquela interface. Porque se eu tenho mais de uma interface propagando RA, né, no nosso caso aqui nós temos duas interfaces nessa rede, né, que nós ainda não configuramos a interface da direita, e também vai começar a propagar Router Advertisement para cá, né, pela interface R1. Nós podemos dizer para não propagar, mas naturalmente ele vai iniciar a propagação. Então, quando eu preciso enviar um servidor, uma informação adicional como servidor DNS, eu preciso dizer qual interface que eu quero enviar esse servidor DNS. Então, eu preciso entrar nessa interface, né, a interface gigabit 0/0, e aí dentro dessa interface, na configuração IPv6, nós vamos perceber que existe o comando Neighbor Discovery. Isso, praticamente todos os fabricantes têm essa mesma metodologia. Então, IPv6 Neighbor Discovery Protocol, o que nós queremos fazer é mandar uma mensagem, complementar essa mensagem Router Advertisement com informação de DNS e DNS Server. E qual vai ser o nosso DNS? 2001 db8 feed 1, deixar com o endereço FFFF, por exemplo. A partir desse momento, então, nós estamos propagando junto com aquela mensagem RA, né, aquele Router Advertisement, também a informação de DNS. Se nós formos agora na nossa estação, ela já recebeu aqui na próxima mensagem Router Advertisement o endereço do servidor DNS, então tendo uma configuração totalmente automática, independente de nós termos tido alguma interação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, outra estação e ligarmos aqui nesse switch,
assim que ela estabelecer a configuração, né? Assim que o switch estabelecer. Que ainda não, que a placa ainda não subiu. Agora sim a placa subiu, eu pausei o vídeo só para não demorar muito. Observe que ela já tem, né, já tinha aqui o endereço link local. Passando para a configuração automática, automaticamente ela está configurada também, usando o mesmo default gateway, FE81, e gerando seu próprio endereçamento, aqui, Global Unicast, né? Então, observe que à medida que as máquinas vão ligando, simplesmente elas vão se auto-configurando, não existe mais necessidade de uma interação manual e nem uma configuração no servidor DHCP. No entanto, quando nós olhamos um outro cenário em que eu preciso passar informações adicionais, como, por exemplo, nome de domínio, nós podemos fazer o uso, então, de um servidor DHCP stateless, porque eu quero continuar com essa característica de configuração manual, não quero ter que me preocupar com a faixa DHCP que está sendo entregue, não quero gerenciar isso, mas eu quero que tenha informações adicionais sendo encaminhadas para que aquela máquina consiga, por exemplo, resolver domínios, usar o domínio, agregar domínio na hora que está fazendo uma requisição, né? Então, se eu coloco, por exemplo, ping www, ele consiga anexar o meu domínio. Então, para isso, eu preciso do apoio de um servidor DHCP stateless que nós faremos dentro desse próprio roteador. Então, da mesma forma aqui, enable, configure terminal, colocar só um hostname nele para nós podermos separar os dois roteadores conforme nós vamos analisando. A primeira coisa que nós temos que fazer, novamente, é configurar as interfaces, né? A interface de rede, tanto com o endereço link local, como o endereço global unicast. Então, entrando aqui na interface, da mesma forma, a interface 00 está para dentro, está para a rede local e a 01 para fora, né? Então, simplesmente IPv6 address, FE80, aqui o endereço link local é FE82, poderia ser FE81, né? O que não pode é ter FE81 nessa interface aqui, porque aqui eu já tenho um FE81. E aí observe que eu tenho as duas interfaces do mesmo roteador com FE81 e FE82, como nós havíamos dito anteriormente. Essa aqui é uma interface, então, link local, né? IPv6 address FE82, interface link local. Da mesma forma, configurando o endereço global unicast, aí só uma observação, aqui também é 2001, poderia colocar o 2008, não vai mudar nada, mas só para padronizar, vou deixar também 2001. E aqui o endereço 2. Esse aqui, sim, o endereço link local, eu preciso colocar, que são 64 bits, né, o meu bloco. Uma vez feito isso, né, nós temos que levantar a interface. Novamente aqui, o roteador está com o dual stack habilitado, mas ainda não está encaminhando router advertisement, né? Se nós formos aqui no PC02, nós vemos que ele não vai pegar endereço IP, porque a mensagem ainda não está chegando. Então, para isso, nós precisamos habilitar a unicast routing nesse roteador. Agora sim, a partir desse momento, nós estamos com propagação de mensagem RA, router advertisement, nós estamos com a mesma configuração, com exceção do DNS da nossa estrutura da esquerda. No entanto, o que nós queremos fazer agora é mandar informações adicionais para o PC2, né, como nome de domínio. Toda vez que eu configurar um servidor de DHCP ou uma CL em roteadores, no geral o que eu preciso fazer antes é criar um pool, e esse pool é que vai ser vinculado ao serviço. Então, vamos criar um pool aqui no modo de configuração. Então, PV6, o que nós queremos é configurar um DHCP, e aí nós vamos criar um pool, e qual que é o nome desse pool? Por exemplo, vou chamar aqui de pool stateless, né? E o que vai ter nesse pool? Se nós dermos interrogação aqui, ele nos mostra a informação, e num roteador real, fora do simulador, nós temos mais opções a ser encaminhado, né? Então, aqui, no nosso caso, vamos colocar o domain name, por exemplo, curso ipv6.local, e vamos propagar junto também aqui o DNS Server 2001 DB8 feed 3, também FFFF. Então, a partir do momento nós temos um pool configurado. Se nós formos Ctrl Z e chegar aqui na parte de Enable apenas, nós podemos analisar aqui
qual é o nosso pool criado. Então, show IPv6. E aí, sempre lembrando, é show IPv6, que é a versão do protocolo que eu quero ver. O pool é vinculado a DHCP, então o pool DHCP tem aqui nosso pool stateless criado, propagando um servidor DNS 2001 DB8 feed 3 com final FFFF e um domain name cursopv6.local e até agora 0 clientes ativos. E esses clientes ativos continuarão zerados porque nós não estamos analisando os endereços IP, nós não estamos gerenciando endereço IP, então nós não estamos entregando IP para ninguém, nós simplesmente estamos propagando essa informação desse pool. Então, quando vem mensagem, pedido de complementação, esse servidor DHCP só vai encaminhar essa complementação, mas não vai fazer a checagem da máquina que está fazendo o pedido e nem a reserva de nenhuma informação. Então, sempre a quantidade de clientes vai continuar zerada. Só que se nós olharmos aqui, show IPv6, DHCP, interface, nós vemos que não tem nenhuma interface vinculada a esse pool. Então, até o momento, apesar de nós termos o pool, nós não temos nada vinculado a ele. Se nós viermos no cliente aqui, por exemplo, o cliente PC2, no desktop, e pedirmos a configuração aqui, ó, ela está vindo a configuração porque está com o Slack ativado. Né? Então, veio a configuração do bloco, veio o default gateway, mas observe que não veio a configuração de domínio e também não veio a configuração DNS, porque nós estamos trabalhando, por enquanto, só com o Slack, quando nós ativamos o Unicast Routing, né? Então, voltando aqui no roteador, o que eu preciso fazer agora é vincular esse servidor DHCP, esse pool DHCP, na interface que vai propagar essa informação. Então, conft interface gigabit 00, IPv6 DHCP. O que eu quero fazer? Entregar um DHCP server, né? E esse DHCP server está vinculado a qual pool? Ao pool stateless, né? Esse é o nome do nosso pool. E aí, se nós voltarmos lá no modo de exibição e dermos um show IPv6 DHCP interface, o que nós vamos perceber? Que agora na interface gigabit 000 está habilitado um DHCP, né, em server mode e propagando as informações do pool stateless, né? E aí o commit rápido está desabilitado, nós veremos nos slides o que significa isso, mas basicamente ele retira de 4 etapas para 2 etapas a configuração do DHCP. No nosso caso aqui, não vai fazer diferença, né? Então, feito isso, se nós olharmos aqui, a configuração ainda não vem. Se nós voltarmos aqui para o estático e fazermos um novo pedido, observe que, novamente, né, preencheu o IPv6 de forma automática, pegou o default gateway, mas ainda não veio as informações de DNS e também não veio a informação de domínio. Por que isso? Porque até o momento, o que o roteador está fazendo eu tenho DHCP configurado, eu estou com esse DHCP vinculado à interface, o roteador está enviando mensagem router advertisement, mas a flag que está habilitada por enquanto é apenas a flag A dentro da opção de prefixo. Para eu obrigar a máquina a fazer um pedido de complemento de informação, eu tenho que ativar a flag orders, né, a flag order. Então, eu tenho que ir nessa interface que eu quero, na interface gigabit 0/0, na parte de IPv6 Neighbor Discover, eu tenho que dizer para ele o seguinte, olha, quando você for mandar a mensagem RA, no Neighbor Discover, né, no protocolo Neighbor Discover, você também flaga, né, a opção Orders. E aí, uma vez que eu faço isso, agora sim, essa minha interface está configurada para mandar a configuração Orders. Se nós viermos aqui, observe que nós já pegamos o DNS que nós não estávamos obtendo anteriormente. Se nós formos no prompt de comandos ipconfig/all, nós veremos aqui que já está vindo também o nosso sufixo DNS, né? Nosso domain name da configuração do pool que nós fizemos. Então, não basta apenas nós configurarmos o pool, habilitarmos o servidor DHCP na interface, se nós não propagarmos essa informação via mensagem real. Eu preciso habilitar a flag orders para que isso passe a valer. Então, porque uma vez que a máquina recebe a mensagem RA, ela vai procurar o prefixo e vai gerar seu próprio IP, porque a flag A de configuração Slack está ativada, né? Ela vai gerar seu próprio IP baseado no prefixo que veio, vai setar seu default gateway e vai checar se existe outra flag
marcada, como a flag orders, por exemplo. Uma vez que ele encontra essa flag orders, aí sim ele vai atrás do servidor DHCP. E esse servidor DHCP não precisa necessariamente ser esse roteador, pode ser um outro roteador, ou pode ser um servidor DHCP que não seja um roteador também. No nosso caso, nós fizemos um roteador para facilitar. Então, retomando aqui os slides, né? Aqui eu apenas deixei as telas para ficar mais fácil depois de vocês fazerem a configuração, né, no simulador, não ter que ficar voltando o vídeo. Mas basicamente a mesma coisa que nós fizemos, né? Habilitamos o debug, olhamos que existe então as mensagens de route advertisement e neighbor discover, né, sendo encaminhado, que isso é aproveitado para fazer o default gateway. E aí uma observação, essa tela, né, como nos slides anteriores, ela é uma tela que foi tirada do IVNG, porque quando nós olhamos o simulador, se nós observarmos, ele mostra a mensagem real sendo enviada no debug, mas não mostra todas as informações. Aí eu tirei um debug do IVE para mostrar que todas as informações que nós setamos, ela começa a aparecer no debug. Então, nós temos o MTU sendo encaminhado, então, mensagem real sendo enviada para todas as interfaces desse barramento, com MTU de 1.500, né, DNS Lifetime de 400, o servidor DNS, que eu passei nessa configuração, 2001 DB8 feed, né, FFFD, é claro que isso aqui tem 0 aqui, então a subrede é subrede 0. O prefixo está sendo passado 2001 DB8 café, e observe que o DNS naturalmente não precisa estar na mesma rede, na mesma subrede. E aí, uma repetição embaixo aqui, então mostrando apenas que as informações vêm completas no debug, né? Não vêm truncadas como está ali no packet trace. Lembrando que o packet trace na versão 8, né, a partir da versão 8, já aceita o encaminhamento de DNS pela mensagem router advertisement, e no 7 ele já não aceita. Na hora que for usar, preferiu a versão 8, né, ou superior a 8. Bom, quando nós estamos fazendo a vinculação do endereço por Slack, nós temos uma operação DED, né, sendo executada no momento anterior, como nós vimos no vídeo anterior. A opção DED é para procurar endereços duplicados, né, lembrando que, uma vez que nós recebemos que a mensagem router advertisement, com prefixo, nós geramos o endereço IP, um prefixo de interface, que vai ser anexado a esse prefixo que nós estamos recebendo. Então, recebeu aqui 2001 DB8, né, 2001 DB8 café 1, e aí, naturalmente, a interface vai gerar aqui um prefixo 64 bits, digamos que ela gerou o 5. É claro que esse prefixo que foi gerado aqui, ele pode já estar em uso em outra interface, porque nós temos várias máquinas tendo a sua autoconfiguração. Então, antes da máquina do sistema operacional vincular esse IP nessa interface, ele manda a mensagem DED na rede para o grupo, né, para o endereço multicast do Solicited Node desse endereço. Lembrando que esse grupo Solicited Node, né, ele pega os últimos 24 bits apenas desse endereço IP. Então, todas as máquinas que têm um IP final 0, tudo 0, final 5, receberão esse pacote. Esse endereço que nós estamos trabalhando aqui vai dentro do corpo, dentro da opção target, da mensagem neighbor discovery, né, que na verdade é a mensagem DED. Todas as máquinas que recebem atendem esse endereço multicast de Solicited Node vinculado a um IP parecido com esse, vai trabalhar, vai escalar, né, vai fazer a demultiplicação e jogar para a camada 3, vai entrar na parte de propagação, de interpretação do Neighbor Discovery Protocol, e se alguma máquina tiver especificamente esse IP que nós estamos configurando, com esse prefixo de subrede e com esse identificador de interface, ele vai responder com a mensagem para o endereço de camada 2 do remetente, dizendo, olha, não use esse endereço porque esse endereço já está em uso na minha interface. Uma vez que essa máquina não receba essa resposta, automaticamente ela pode vincular esse IP, então, na sua interface e começar a utilizá-lo como um endereço global unicast. É claro que quando você feito esse passo, starta-se um timer para aguardar, né, um tempo para receber respostas. Se nenhuma resposta tiver vindo naquele timer, é sinal que nenhuma máquina está ocupando esse endereço IP. E aqui nós temos só um exemplo de um Solicited Node, né,
Então, veja, o IP final dessa máquina é 017086. Todo mundo que tiver o IP final 017086, mesmo que seja uma outra, um endereço totalmente diferente, receberá esse pacote, porque é um endereço hosted node, como nós vimos no vídeo anterior. E é claro que isso aí é propagado para um endereço multicast também em camada 2, que começa com 33, como nós vimos antes, né? 33 aí vai preenchido com o endereço hosted node aqui, adicionado a esse FF aqui. Então, complemento aqui vai ser FF, só para conseguir enxergar aqui, FF 017086. Manda-se então esse quadro, todas as interfaces, né, que estão configuradas para receber esse endereço vão receber, vai passar esse quadro para a camada 3, naturalmente com o neighbor discovery protocol configurado, vai chegar esse endereço neighbor discovery, multicast, a máquina está ouvindo esse endereço, passa para o neighbor discovery, ele vai analisar se o endereço que está no target é esse endereço, aliás, é esse endereço que foi gerado, que termina em FF017086. Se foi, né, tá aqui, ó, se foi esse endereço, simplesmente a máquina responde pedindo para não utilizar. Então, sempre antes do estabelecimento do Slack, existe uma fase de dead. E aí, naturalmente, esses endereços eles têm uma validade, né? Nós precisamos de tempo em tempos, como se estivesse renovando. Então, no início da geração, gera-se esse endereço IP, ele passa por uma tentativa de dead para verificar se pode ser utilizado ou não. Se não vier nenhuma resposta, quer dizer, nenhuma outra máquina tem esse endereço, nós passamos para o endereço preferido, ele passa para o estado preferido, ou seja, podemos utilizar. Nesse momento, nós podemos enviar e receber informações com esse endereço, né, pacotes com esse endereço. Nessa configuração de RA, vem o tempo preferido, né, o preferred lifetime, que é o tempo que o endereço pode ser considerado como de uso geral, né? A partir desse momento, ele passa a ser um endereço depreciado, né, deprecated, um endereço que não deve mais ser utilizado, e nesse momento que ele passa de preferred para depreciado, ele pode receber pacotes, mas ele não pode mais enviar novas conexões. Ele responde a conexão, então recebeu um pacote, eu respondo, também veio um ping, responde o ping, mas não se cria nova conexão. Quando atinge o tempo de validade, que também vem na mensagem RA, esse endereço passa a ser um endereço inválido, não pode mais ser utilizado. Então, quando a Microsoft, no Windows, cria aqueles endereços temporários, ela deixa o endereço vencer e aí passa a usar um segundo endereço e vai seguindo, né, com essa ideia. É claro que nesse momento, quando nós temos máquinas que usam um modelo estendido de 64 bits, quando o endereço chega ao final do lifetime, é emitido um novo DED, um novo neighbor discovery, para validar se aquele endereço continua sendo usado ou não, se alguém está usando ou não, e aí renova ele o tempo de execução desse endereço. Então, se nós observarmos aqui, o endereço passa por essas etapas, né? Primeiro, nós temos aqui um link local, criamos o endereço global unicast com o prefixo recebido, fazemos uma tentativa de DED. Se essa tentativa de DED for infrutífera, quer dizer, existe um endereço duplicado, nós fazemos novamente uma geração de endereço, né, e uma nova tratativa. E nós vamos fazendo esse processo até conseguir um endereço que seja válido, que possa ser utilizado, né? Válido no sentido de utilização, não válido no sentido de endereço público. Uma vez feito isso, nós passamos então para o estado preferred, em que nós temos mensagens sendo recebidas, né? E nós podemos enviar mensagens, depois desse tempo ele passa para depreciado, e aí passa para o estado de inválido. Né? Esse é o ciclo de vida de um endereço criado por Slack, né? Diferente do que nós setamos manualmente, que não tem essa característica. Então, quando nós começamos a pensar no stateless DHCP, existem algumas definições aqui do próprio DHCP na versão 6. Se nós olharmos lá no nosso simulador, nós vamos perceber que todo servidor DHCP, toda estação possui um identificador único DHCP, um DUID, né? Esse identificador, ele define na minha infraestrutura qual que é a identificação. Então, quando nós mandamos
uma configuração adicional via DHCP stateless, aquela máquina que recebeu aquele complemento sabe de qual servidor DHCP veio, porque existe um widget do servidor DHCP que está marcado ali. E aí existe, naturalmente, cliente e servidor DHCP, né? Nós configuramos a parte do servidor e o cliente, normalmente, é quem está consumindo, obviamente. Existe o agente relay, que é quem repassa aquela informação de uma rede para outra, usando aí um roteamento multicast, e aí nós precisamos habilitar no roteador multicast routing, né? Porque o agente se encontra em outra rede, então nós temos um servidor DHCP em outra rede, e aí nós precisamos, então, passar esse servidor de um lado, esse DHCP de um lado para o outro. E existe dois conceitos, né? Uma associação, uma identidade de associação, nós chamamos de IA, que é a coleção de todos os endereços, né? Associado a um cliente. Então, se eu forneço 5 endereços DHCP, né? Isso pensando no DHCP stateful, forneço 5 endereços para aquele cliente, esses 5 endereços estão associados, porque eles foram para o mesmo cliente. Então, é uma associação desses endereços. E essa associação de endereços, esses endereços que vão para o mesmo cliente, possui uma identificação única, que é um número, uma identificação de associação, que diz que, olha, esses 5 endereços que fazem parte dessa associação, dessa identidade associativa, tem esse número que a identifica. Esses são os conceitos envolvidos, então, no servidor DHCP. E aí, naturalmente, quando nós começamos a olhar, nós temos a configuração no simulador, o que ocorreu naquela configuração quando nós usamos, então, um servidor DHCP na versão 6? Inicialmente, então, o nosso cliente faz uma solicitação de router advertisement através da mensagem router solicitation, né? Ou seja, passou do intervalo, tá entre o intervalo das mensagens router advertisement, ele faz uma solicitação de router solicitation e o roteador naturalmente responde, mostrando quais flags que estão ativos. No nosso caso aqui, a flag que estaria ativa é a flag O, né, de orders ou de outras informações complementares, e não uma regra de DHCP gerenciado, né, que eu teria que procurar um DHCP stateful. E aí nós chegamos à primeira mensagem feita pelo cliente, que é uma mensagem de solicitação. O que a mensagem de solicitação faz? Ela descobre quais são os servidores DHCP, e aí nós estamos passando por uma fase completa, né? Nós veremos aqui na parte rápida, algumas coisas são suprimidas. Então, feito via UDP porta 547, nós fazemos um questionamento de solicitação enviado para o endereço multicast de todos os servidores DHCP, pedindo para que eles nos respondam quem são os servidores. E aí recebemos, então, essa resposta. Uma vez que nós temos, então, essa resposta, faz-se um request, né, pedindo para o servidor DHCP o complemento das informações. Então, nesse momento, descobre quais são os servidores. Observe que nós temos 2 servidores que estão respondendo, né, nesse momento, para o nosso cliente. Ele decide qual servidor vai utilizar e aí faz, então, um request pedindo informações. Antes ele estava só solicitando qual servidor DHCP atende naquela rede, né, isso para o endereço multicast dos servidores DHCP. Agora ele recebeu a resposta, ele conhece todos os servidores, ele escolhe um único servidor e começa a fazer troca de informação agora por mensagens unicast, não mais por comunicação broadcast. E a partir desse momento, naturalmente, existe uma resposta com as informações, e aí se for um stateful, ele vai mandar inclusive o endereço IP, se for um state, ele vai mandar só as informações complementares, e aí a partir desse momento, então, começa, como já tínhamos anteriormente, os renews, né? De tempos em tempos vai renovando essa informação e mantendo essa informação válida. E aí nós temos aqui essa informação, esse request, ele é encaminhado, então, para o endereço multicast de todos os servidores da DHCP FF0513, né? Aqui apenas o cenário, né, que nós vimos anteriormente, da configuração, e aí eu optei por fazer a configuração primeiro, nós vemos o funcionamento, depois entendemos como é que ocorreu aquela troca de mensagem. Eu deixei os comandos aqui para que possa novamente apoiá-los na configuração, né? Então a criação do pool, como nós fizemos anteriormente, né, registrando DNS Server, Domain Server, indo na interface, registrando esse pool na interface,
e habilitando as outras configurações, fazendo com que, então, nós tenhamos a configuração do DHCP stateless, né? Aqui a validação da interface com o pool anexado, né? E aí a configuração da máquina recebendo o curso PV6 local, né? O nosso domain name que nós criamos, também recebendo o DNS server que nós havíamos criado, da mesma forma que nós fizemos no laboratório. E aí, como eu havia dito anteriormente, existe uma forma de commit rápido. A ideia do commit rápido é retirar aquelas etapas, né? Se nós voltarmos aqui um pouquinho, então nós temos uma solicitação, depois um request de informação e reply. Então, solicitation, advertising, perdão, request e reply. Quando nós olhamos o modo rápido, nós temos apenas a solicitação, não temos mais o advertisement e temos direto um reply. O que acontece nesse cenário, né? Então, o cliente ele busca um router solicitation, que responde, um roteador responde com router advertisement, e ele faz uma solicitação aqui no grupo, no endereço multicast de todos os servidores da HCP, e já recebe as respostas, né? Então, ele vai com o modo de configuração rápida. Se esse servidor tiver o modo de configuração rápida habilitado, ele já vai responder com todas as informações. Quando nós estamos usando um servidor stateless, isso ajuda bastante, porque simplesmente nós não temos vínculo de endereço IP. Mas se nós estivermos utilizando, por exemplo, o servidor stateful DHCP, em que faixas IPs, endereços IPs estão sendo entregues, e nós temos mais de um servidor DHCP na rede, nós podemos começar a ter entrega de endereços que não são utilizados, né? Porque no momento desse, a máquina faz um solicitation, o servidor não vai confirmar se essa máquina vai ficar ou não com esse IP, e vai entregar aqui, se for, não no nosso caso aqui de um stateless DHCP, mas no caso de um stateful, né? Pensando no servidor stateful, a conversão aqui do texto ficou bem ruim. Pensando aqui num servidor. Quando a mão encosta aqui no vidro. Pensando aqui num servidor stateful, né? E aí, então, o servidor vai devolver, ambos os servidores vão devolver aqui com um IP v6 junto, né? Encaminhando o pacote já como resposta. Esse cliente, obviamente, vai optar por um deles. Então, digamos que nós optamos pelo IPv6 da minha direita. Uma vez que nós optamos pelo IPv6 da direita, esse servidor da esquerda registrou que esse IPv6 aqui, né, digamos que o IPv6 linha, está ocupado. Mas, de fato, ele não foi ocupado. Ele só vai tornar livre nesse servidor DHCP quando não vier aqui o pedido de renovação. Então, quando essa renovação não vier, aí sim esse IPv6 passa a ser liberado. Então, com isso, dependendo do volume de requisições e do tamanho do bloco, nós podemos começar a gastar IPv6 excessivamente. Uma forma de amenizar esse cenário é configurar um único servidor de HCP como atendendo pelo método rápido e os demais não aceitando commit rápido. Com isso, a primeira solicitação ela vai com a flag de commit rápido, apenas o servidor da esquerda, da minha direita, vai responder, e essa resposta aqui do servidor da minha esquerda não virá, né? Porque não aceita commit rápido. Com isso, a gente consegue ter uma gerência um pouquinho maior e evitar um pouco de desperdício. Naturalmente, se o cliente faz um pedido para commit rápido, e nenhum servidor desses está com essa flag ativada, simplesmente não vê uma resposta, não vê um reply, o cliente percebe que não recebeu nenhuma resposta e ele passa então a executar a requisição regular, né, de um servidor DHCP. E aqui nós temos um cenário de um agente relay, um agente de relay, porque nosso servidor DHCP está em outro barramento, não está no mesmo barramento que o nosso cliente, né? Então eu preciso fazer com que um roteador intermediário, um equipamento intermediário se comporte como agente de relay. Para habilitar o relay nos servidores DHCP, nos roteadores da Cisco, nós usamos o comando IPv6, DHCP relay e o destination e colocamos aqui o endereço IP do servidor DHCP de destino. Uma vez que o Packet Tracer não tem suporte a roteamento multicast, naturalmente nós não conseguimos implementar esse cenário, porque para fazer essa passagem nós precisamos rotear mensagem multicast. Por quê?
Porque uma vez que vem a requisição, o cliente manda, então, um router solicitation, volta o router advertisement, até agora nenhuma novidade, vai ter uma das flags aqui, orders ativa, né? Uma vez que essa flag está ativa, né, a flag O está ativa, esse cliente vai buscar um servidor e vai mandar, então, a mensagem, vai mandar um pedido aqui para o endereço multicast de todos os servidores da HCP. Nesse momento, esse roteador precisa pegar essa informação e fazer um roteamento multicast para outra rede, para outro barramento, buscando esse endereço aqui que nós setamos ali no roteador, né? Como o roteador trabalhando como agente. E aí sim, então, meu servidor vai responder novamente com reply, né? E novamente o roteador precisa fazer aqui um roteamento de endereço multicast, passando essa informação para o cliente. Uma vez que o cliente encontrou um roteador, um servidor de HCP, ele faz um request que novamente vai ser roteado via multicast, e aí sim nós temos a finalização com a informação chegando, e aí a tratativa depois dos renews. E novamente o renew nós teremos que novamente fazer o roteamento multicast. Então, quando nós trabalhamos com um agente relay, obrigatoriamente o agente relay precisa rotear mensagens, pacotes multicast, direcionado a endereços multicast, né? E aí nós chegamos então no cenário de configuração de um servidor da HCP stateful, onde nós gerenciaremos diferentes do que nós fizemos até então, que é manter a estação gerando a sua própria faixa, seu próprio prefixo, né, seu próprio identificador de interface. Nós teremos agora a gerência da faixa como um todo. Isso no próximo vídeo.